Sim. Então, boa noite a todos. É com alegria que a gente está retornando os nossos estudos aqui este ano, do NEP Gisiel, em parceria com o Espiritismo.net. E, como foi proposto já em reuniões passadas, do ano passado, né? A proposta para esse ano é estudarmos o Sermão do Cenáculo. Então, o que a gente tem do Sermão do Cenáculo? O Sermão do Cenáculo, ele está em João, desde o capítulo 13 até o 17. E aí eu coloquei aqui os 5 capítulos, tudo que está relacionado com o Sermão do Cenáculo, para a gente se situar, né? Então, veja, o capítulo 13, na verdade, tem todos essas perícopes, né? Jesus lava os pés dos discípulos, a última ceia pascal, o novo mandamento, predição da negação de Pedro. O capítulo 14 é só fala de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O 17 tem 2 perícopes, que, na verdade, uma acaba continuando no capítulo 16. O capítulo 16 é que ele fala do Paracleto, né, que ele promete a vinda do Paracleto, e o último é o 17, com a oração de Jesus. Bom, por que eu estou colocando isso? Aqui no capítulo 13, temos essas 4 perícopes. Na verdade, essa primeira, que Jesus lava os pés dos discípulos, nós já estudamos isso. E eu coloquei no nosso grupo, inclusive, os slides todos do estudo, depois para vocês darem uma olhadinha com calma, né? Foi um estudo bastante extenso, bastante interessante. O sermão do cenáculo mesmo, na verdade, ele começa aqui, no versículo 31, com o novo mandamento, em que Jesus fala: amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Aqui que começa realmente o sermão do cenáculo. E aí, então, o que eu tomei a liberdade de fazer, se vocês não concordarem, a gente pode até modificar isso, mas tomei a liberdade de fazer o seguinte: para a gente não deixar em branco, isso aqui é a última ceia pascal, a gente não viu, né? E se a gente começa a falar, por exemplo, do sermão do cenáculo, a primeira coisa seria fazer uma contextuação, mostrar ali o contexto que estava acontecendo aquilo, e o contexto que acontece ali, começa ali o sermão do cenáculo, é a última ceia pascal, né? Então, eu reservei para hoje, para a gente, porque aí o sermão do cenáculo realmente começa, né, lá no versículo 31, o novo mandamento. Mas eu tomei a liberdade de a gente colocar hoje aqui a última ceia pascal, porque é onde é o contexto, né, do sermão do cenáculo, é onde acontece, né? E essa parte aqui, essa perícope, tem algumas coisas muito, muito interessantes, né? Ela é tratada em João, como a gente colocou aqui, né? Aqui, de 21 a 30, né? A última ceia pascal, como ela é vista também em Mateus, tá? Então, a gente vai fazer a leitura desses dois evangelistas, e, na verdade, vocês vão ver que Mateus tem mais informações, tem coisas mais interessantes, talvez, da gente comentar, né? Então, eu vou me ater a Mateus para a gente fazer esse comentário da última ceia. E depois, terminando aqui a última ceia, a gente vem aqui para o Novo Testamento, desculpa, o Novo Mandamento, que é realmente onde começa o Sermão do Cenáculo, né? Então, a última ceia seria assim mesmo, meio que mostrar o contexto no qual foi proferido o sermão do cenáculo, né? Então, vamos ver, ó, em João está assim: ao dizer essas coisas, Jesus agitou-se em espírito, testemunhou e disse: amém, amém, vos digo que um dentre vós me entregará. Os discípulos olhavam uns aos outros, estando em dúvida a respeito de quem ele estava falando.
estava reclinado à mesa, no seio de Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ele se refere a João aqui, né? Simão Pedro, então, acena para ele para perguntar quem seria aquele a respeito de quem ele está falando. É como se Simão Pedro está longe, né? E fala, dá um sinalzinho pro João, assim, fala, pergunta para ele aí quem é que vai trair ele, né? Desse modo, recostando-se sobre o peito de Jesus, diz a ele: Senhor, quem é? E Jesus responde: é aquele a quem eu mergulhar o pedaço de pão e lhe der. Assim, tendo mergulhado o pedaço de pão, Deus deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, depois de mergulhar o pedaço de pão, entrou nele Judas, entrou em Judas, né? Satanás. Assim lhe diz Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam reclinados à mesa entendeu por que disse isso para ele. Pois, visto que Judas estava com a bolsa de dinheiro, supunham alguns que Jesus lhes tivesse dito: compra aqui aquilo de que temos necessidade para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim, ao receber o pedaço de pão, ele saiu logo. Era noite. Isso é o que está em João, né? Aí, a, me, a mesma passagem está em Mateus, da seguinte maneira: olha, chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se muito, começaram a dizer, cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Em resposta, disse: O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. O filho do homem vai ser entregue, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é entregue. Melhor seria para ele que aquele homem não tivesse nascido. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse: Tu disseste. E enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Eu, porém, vos digo: não mais beberei a partir de agora desse fruto da videira, até aquele dia em que eu beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. Então, dá para perceber, gente, que Mateus traz muito mais informações aqui do que o que foi tratado lá em João, né? João, na verdade, ele se atém à questão da traição só de Judas, e ele deixa claro que é Judas, né? E aqui em Mateus, assim, ele acaba não deixando claro que é Judas, mas ele tem muitas outras informações, muitos outros acontecimentos aqui que ele cita, né? Essencialmente essa questão do pão, do vinho, e a gente vai ver que são coisas assim de extrema importância, que foi utilizada, inclusive, né, nos outros segmentos religiosos, para comunhão, né, no catolicismo, etc., né? Então, uh, então, eu achei mais interessante a gente trabalhar essa passagem de Mateus, que traz mais coisas para a gente comentar. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho por aí? Então, vamos prosseguir. Então, veja, começou aqui em Mateus
Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. Então, aqui, só desse comecinho aí, chegado o fim da tarde, já tem algumas coisas aí que a gente até já comentou em alguns outros estudos. Alguém lembra o que a gente pode falar a respeito do chegado ao fim da tarde? Alguém lembra? Hum? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então, vamos prosseguir mais um pouco. Chegado ao fim da tarde. É, a gente viu, no início, inclusive, dos nossos estudos, que muitas palavras podem representar, já pode representar alguma reflexão para a gente, né? Então, por exemplo, à tarde, manhã, tarde, noite, né? Manhã deu uma nova era saindo, um novo dia, novas oportunidades, né? Muita luz. À noite já um momento de mais dificuldade, porque já não tenho tanta luz, então já tenho mais dificuldade de locomoção, tenho dificuldade para decidir para onde eu vou. Agora, quando ele fala o fim da tarde, o que a gente pode pensar no fim da tarde? E o primeiro está escrito aí como que o anúncio de uma nova fase para todos os discípulos. Por quê? Gente, pensa na situação que nós tínhamos ali. Eles tinham passado 3 anos com o mestre, tinham visto, assim, presenciado talvez centenas de fenômenos, né, que a gente já viu que a gente tem uma parte só desses fenômenos relatados no Evangelho, né? Eles chegaram a presenciar coisas, coisas maravilhosas, né? Inarinha chegando aqui, coisas maravilhosas. E agora eles estavam num momento onde Jesus já tinha anunciado que iria partir, não é? Então, veja uma coisa, Jesus está nesse momento aí, nessa reunião, ele fez questão de montar essa, essa, esse jantar, né, essa última ceia com eles, né, porque Jesus sabia o que estava para por acontecer, né? Então, nós vemos que é um momento onde fim da tarde, o que é o fim da tarde? O fim da tarde é um momento onde a luz vai diminuindo, não é? É um momento onde está prestes para chegar a noite, não é isso? Momento de maiores dificuldades. Então, o que Jesus está a dizer já com essa colocação aí? Glorinha, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Foi, eu ia chutar. Eu penso assim, no fim da tarde, no término de um dia, de um ciclo, e o amanhecer, depois da noite, vem o dia. E o dia, a aurora, é assim, uma esperança, né? É. Um novo ciclo, a boa nova. Eu não sei, eu pensei mais ou menos por aí. Pode ser besteira, mas foi isso que eu pensei. Não, é Obrigada. bem isso, né? Porque é como se eles passaram uma fase maravilhosa, é como se eles tivessem passado o dia todo com Jesus, vamos dizer assim, considerando o tempo que eles passaram com Jesus, uns 3 anos, né? É como se fosse um dia cheio de luz, de muita claridade, de muito ensinamento, de muita luz espiritual, mas Jesus sabia que eles iam passar agora por um momento de dificuldade, que era um momento doloroso para Jesus, obviamente, né? Ele ia ser entregue, né? Ia ser crucificado, mas para os discípulos também seria um momento de maior dificuldade. Eles iriam ficar se sentindo
não estariam, né, mas a princípio se sentindo como que abandonados, como que perdidos, né, eles iam perder a grande luz que eles consideravam na vida deles, não é isso? Então, eles iam, espiritualmente falando, eles iriam entrar no momento de noite, no momento de dificuldade, né? Então, essa ceia, esse momento de confraternização com todos, é quase que uma despedida e é quase como que um alerta do que eles poderiam, do que eles iriam enfrentar também, né? Mas veja, mais alguma coisa desse versículo aí, ó, porque está escrito assim, né? Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12, né? Então, o reclinou-se à mesa, olha, mesmo prevendo um momento de maior dificuldade a ele e aos discípulos, ele mantém a serenidade. Porque às vezes a gente, nossa, entrou num momento de dificuldade, de desespero, não sei o quê, todo mundo entra num desespero, entra, e o que fora de desequilíbrio, não. O que ele está querendo mostrar para a gente? Ele sabia que ele ia entrar por um momento de grande dificuldade, mas ele mantém a serenidade, né? Mantém a serenidade. Então, olha, qual que é a lição? Para que a gente possa se preparar espiritualmente para os momentos de grande dificuldade. Isso é um trabalho prévio. E, trabalho prévio, como que é esse trabalho prévio? De muita oração, de muito preparo espiritual, para no momento que você enfrenta uma dificuldade, você não entrar em desespero, você ter fé no que pode acontecer, né? Fé que aquilo que há de acontecer está previsto, está assim na mão de Deus, e enfrentar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema com serenidade, né? É aquela história, ajuda-te para que o céu possa te ajudar. Então, te prepara emocionalmente, te prepara espiritualmente, para que no momento de dificuldade você possa ter a força suficiente para passar por aquilo. Um exemplo que eu coloquei aqui, mandar e assentar os homens, né? O que é isso? Lembra na multiplicação dos pães? Nas duas multiplicações dos pães, antes dele fazer o que ele tinha que fazer, antes de entregar realmente o alimento para o povo que estava ali, ele fala, mandar e assentar os homens. Então, vamos primeiro buscar a serenidade, vamos primeiro buscar, né, a calma, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, que o melhor virá, que o melhor virá, né? Mandar e assentar os homens. Então, é um exemplo de vamos manter a serenidade, vamos manter a calma, porque ele está no controle, ele está no controle. E ele se reclinou à mesa com os 12. Ele manteve a serenidade, mas ao mesmo tempo ele quer a companhia de todos junto dele. Então, a importância da reunião no sentido de comunhão, do auxílio mútuo, das amizades, a sustentação dos amigos. Cada vez que você tiver uma grande dificuldade, cara, para que quiser? Ele não fala granjear amigos? Né? Emmanuel fala para a gente, né? Granjear amigos, porque nos momentos de grande dificuldade são os amigos que vão nos assistir, que vão nos dar apoio, os verdadeiros amigos, né? Os verdadeiros amigos. Jesus exalta a importância dos amigos na nossa vida em diversos momentos. Ali no Boa Nova, né? Tem uma fala de Jesus que eu amo ali no Boa Nova, né? Depois da transformação da água em vinho, que Simão Pedro vai questionar ele, né? Ele fala para Simão Pedro, eu estou entre amigos. Conheces a alegria de auxiliar um amigo, né? De apoiar um amigo? Então, Jesus sempre valorizou muito a questão dos amigos, dos bons relacionamentos, né? Que a gente cultive
Afinal, ele vai falar de amar o próximo aqui, né? Como ele próprio nos amou, não é isso? Que cultivemos esse amor, né? Que cultivemos esse amor a todos os nossos amigos. Bom, no primeiro, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito desse versículo aqui? Só mais uma coisa, né? No que está escrito aqui, reclinou-se à mesa, tem um detalhe, que quem comentou isso foi Álvaro. Não lembro nem, não sei se foi palestra, se foi algum estudo com ele, não sei que ele comentou o seguinte, que na época de Jesus, quem tinha o direito de reclinar, porque eles reclinavam-se à mesa, o que queria dizer? Não era a mesa como a gente tem hoje, né? Era a mesa baixinha, se vocês lembram disso, né? Então, eles se sentavam no chão, ou em almofadas, ou no próprio chão mesmo. Reclinava-se à mesa, ou seja, colocava normalmente o braço esquerdo, o braço direito, ou o braço esquerdo, o braço esquerdo na mesa, e com o braço direito pegava ali o alimento para comer, né? Então, o reclinar-se à mesa para comer era uma coisa que era permitida apenas às pessoas livres. Os escravos não tinham o direito de se reclinar à mesa, ou seja, de se colocar numa mesa para a refeição, né? Então, ele reclinou-se no sentido de realmente eram pessoas livres, né? Bom, e enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. O que a gente pode pensar a respeito disso daqui? Alguém quer comentar alguma coisa? O que veio da cabeça aí? Não tem nada, não? Tem uma coisa que vem aí, que é o seguinte, é o determinismo, né? Como ele diz, vai acontecer tal coisa. Como é que ele fala? Vai acontecer tal coisa. Existe determinismo na nossa vida? Existe alguma coisa que é considerada assim, fatalidade, aquilo vai acontecer e não tem jeito, vai acontecer de todo jeito? Quando você vem encarnada, você tem uma programação encarnatória, né? Mas tudo é assim, tudo fatalismo, é tudo fatalismo na sua vida? De forma alguma, de forma alguma, né? Fatalismo realmente não existe, né? Não existe. Mas o que pode existir? O que pode existir? Pode existir que aí a gente lembra de um exemplo que o Kardec coloca na codificação, aquele exemplo do homem que está no topo de um morro, lembra? Lembra desse exemplo? Que ele vê o trajeto todo que alguém vai percorrer, né? Então, ele está vendo que o cara vai passar por um rio, ele vai passar sei lá, tem ali um obstáculo grande, que ele vai passar por uma subida, uma descida, sei lá, ele está vendo todo o trajeto que a pessoa está passando, não é isso? Tá vendo até que tem ali umas pessoas suspeitas que pode saqueá-lo, enfim, ele está vendo todo o trajeto. Então, ele pode dizer entre aspas, né, ele pode saber, vamos dizer, ter ciência de que você vai passar por determinadas situações, certo? Mas ele não pode dizer, por exemplo, que você, de uma hora para outra, vai decidir, em vez de passar pelo rio, dar uma volta e fazer uma outra coisa, sei lá. Então, ele, vendo o trajeto, ele vê, vamos dizer assim, as probabilidades do trajeto. Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que o cara pode simplesmente não fazer aquele trajeto que ele está visualizando e mudar totalmente a previsão, entre aspas, que foi feito por alguém que está lá em cima do morro. Não é isso? Então, o que acontece? Existem algumas previsões, entre aspas, né, da espiritualidade maior, baseada realmente em estatísticas, em probabilidades. Ele está vendo que você está
tá desenvolvendo uma certa tendência para determinadas coisas. Então, existe uma grande possibilidade de que você faça determinada coisa, não é? Existe uma grande possibilidade de que você cometa algum equívoco, existe uma grande possibilidade de você não cometer algum equívoco, porque você conduz a sua vida de maneira correta, de você, né, você faz oração, você faz meditação, você faz estudo, você lê, tal, 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 tal. Então, existe uma grande possibilidade de você ter uma vida reta. Mas de um momento para outro, você pode tomar uma decisão equivocada e não cumprir com aquilo. Quantos espíritos vieram encarnados em missão e falharam? Em missão e falharam. A gente tem alguns exemplos, né? Que a literatura espírita nos mostra. Então, existe um determinismo entre aspas, né? Entre aspas. Então, bom, primeiro tá, enquanto eles comiam, né? Esqueci de falar isso aqui. A refeição, na verdade, para eles, era um momento de grande importância e de grande comunhão. Na mesa só chegavam pessoas assim que eles realmente confiavam muito, que eles tinham grande intimidade, né? Tanto é que tem aquela passagem do Evangelho, né, de que Jesus, a refeição de Jesus com pecadores e publicanos, que é tão combatida, né, pelos fariseus, não é isso? Por quê? Porque como que você vai comer com alguém que é um pecador? Como que você vai comer com alguém que era um publicano? Era uma coisa muito, muito complicada. Então, para eles, a refeição era um momento de grande intimidade, um momento de grande importância para eles, né? Agora, quando ele fala, um de vós me entregará, então a gente pensa no determinismo. Mas existe determinismo para o mal? Né? Porque ele está fazendo está determinando uma coisa de alguém que vai fazer uma maldade para ele. Né? Existe determinismo para o mal? Ou seja, uma pessoa aí cometeu um crime, matou uma outra pessoa. Ela veio determinada para fazer isso? De forma alguma. Nunca. Nunca. Nunca ela veio determinada a fazer isso. Judas também não veio determinado para entregar Jesus. Ele não veio com essa missão, digamos assim, né? Mas tudo que Jesus enxergava no coração de Judas, não é? Todos os atos que Jesus estava vendo que ele estava cometendo, as tendências que ele estava mostrando, né? O caminho que ele estava traçando para ele mesmo, estava mostrando que provavelmente, né, iria isso acontecer, né? E sem contar que Jesus via pensamentos, né? Ele sabia o que estava rolando na cabecinha de Judas, né? Sabia de toda forma. Mas com relação ao determinismo, né, a traçar um trajeto para um espírito numa reencarnatório, não existe essa questão de determinismo para o mal de forma nenhuma, né? Fala, Jussarinha. A questão é a clarividência, né, de Jesus, que ele conseguia enxergar, ele via, né? Essa é a questão. Mas como você falou, nós não viemos aqui para isso, né? Nós é que acabamos, pelo livre-arbítrio, escolhendo outros passos, outros caminhos. Exatamente, né, minha flor? Exatamente. Florinha? Pelo que eu entendo, o determinismo aí foi a crucificação, né? Porque o resto acho que entra muito na teoria da presciência, né? Que é naquilo que explica, como bem você explicou, da montanha e tudo, que está lá, acho que, se não me engano, na Gênese, eles explicam bem isso, a teoria da presciência. Mas parece-me que houve um determinismo na crucificação. Talvez, se não fosse o caso de Judas, ia ser de um outro modo, de uma outra forma. Não sei, o que vocês acham?
Então, existiam profecias a respeito disso, né? Que ele iria ser maltratado, que ele iria ser. Isaías fala muito, né? Mas eu não acho que. Bom, acho, né? Não posso dizer se houve ou se não houve esse determinismo, né? Mas, é, mas as pessoas, todas as pessoas poderiam, de uma hora para outra, mudar de opinião, né? Eu não sei se dizer para você se existiu um determinismo com relação a... Peraí, que tem alguém querendo entrar aqui. Com relação a essa questão, né? Mas o que a gente está pensando, a que a gente está retratando aqui, é que ele fala: olha, alguém vai me trair. Ele está dizendo que alguém vai cometer uma coisa complicada, né? Mas a gente não pode dizer que essa situação era previsto, vamos dizer assim, que Judas veio especialmente para atrair Jesus. É isso que a gente está tentando falar, que a gente não pode dizer. Não, sim, eu falo da questão da crucificação. Então, Ele não foi reconhecido que foi crucificado, entendeu? O ato da crucificação. Eu não sei dizer se isso É. é determinismo, a gente não pode dizer. A gente não pode dizer. Vocês não viram nada a esse respeito, né? Não pode. Né? Mesmo porque a gente sabe, quando estuda assim, quem fala muito disso é o Jorge Larra, o Álvaro, né? Falam que a respeito das profecias, né? As profecias, na verdade, eles falam que elas são feitas, na verdade, para não serem cumpridas, né? É como se fosse assim, é como se eu chegasse para você e falasse assim: olha, Glorinha, você tá fazendo tal coisa, e se você continuar fazendo assim, é capaz de acontecer um negócio tal para você, né? Capaz de acontecer alguma coisa. Então, é como se fosse assim, o que os profetas diziam? Alertavam muito o povo de Israel, né? Então, assim, a profecia vinha para como que um alerta: olha, se vocês continuarem desse jeito, vai acontecer tal coisa. Então, tem lá, por exemplo, o sinal de Jonas, né? Jonas era incumbido de levar uma profecia para um povo, né? E no fim ele leva e o povo se arrepende e muda, e ele, inclusive, fica bravo, né? Não vamos entrar em detalhes aqui com a questão, né? Mas é um caso de que foi feita uma profecia, ele levou a profecia, o povo se arrependeu e mudou o destino da coisa, né? Obrigada, então, Valdete. Muitas eram feitas para que não acontecesse. Entendi. Alguém mais ia levantar a mão? Obrigada. Não. Antônia? Sim, Pode falar, eu querida. falo. Assim, não seria a punição da época, que quem cometia algum crime na época que Jesus foi crucificado, a punição não seria essa, a crucificação? Dando assim um exemplo bem raso. Por exemplo, a gente comete uma infração de trânsito, perde ponto na carteira de habilitação, dependendo da infração, pode até perder o direito de dirigir. Não seria na época, se alguém cometeu algum... Na época, sim. Jesus não foi que não seja um determinismo, mas sim a questão da época, né? Então, muitas pessoas foram crucificadas na época, né? Jesus não foi o único a ser crucificado. Então, era uma punição grave, era uma punição das mais graves, né? E da mais ultrajante possível, né? Mas é óbvio que não foi o caso de Jesus. Olha, para falar um pouco de determinação, né? Tem ali no livro Consolador,
Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Os animais e os homens, quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para esclarecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar aos irracionais e aos irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções de modo a mobilizá-los a serviço do seu organismo e da sua ambição. Então, a gente pode até falar que alguns seres, né, inferiores, animais, assim, acabam vindo com essa questão, né? Fala, Jussara. O determinismo para a gente, na nossa visão espírita, ele não existe, né? Não. Né? Então, assim, como você está colocando esse exemplo aí, como tem no Consolador, somos nós que optamos se vamos matar aquele animal para nos alimentar ou não. Se nós vamos utilizar e usar e abusar daquele outra pessoa ou não. Isso é a nossa atitude, é o nosso modo de pensar e de agir. Então, o determinismo em si não existe, para a nossa visão, né? As outras religiões até existem, mas no nosso caso não. Então, pensando que a questão da crucificação a ser determinada, não. Eles poderiam ter modificado, Judas poderia não ter agido daquela maneira, né? Então, é cada um com a sua questão. Ele, como você me falou, ele não veio para fazer isso, né? Judas não estava predestinado a fazer isso. Ele foi agindo, ele teve as tendências dele, onde ele deu mais atenção a essas tendências e deu seguimento para fazer, como nós fazemos, como a gente às vezes erra, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, como você falou. E outra coisa, né? Jesus, até o último momento, ele fez de tudo para que Judas desistisse daquilo, né? Inclusive, quando ele vem para o beijo, né? Para aquele beijo, o famoso beijo, né? A que vieste, meu amigo? A que vieste, meu amigo? O meu amigo, sempre mostrando, tentando levá-lo para o outro lado, mostrando que ele poderia modificar a gente dessa questão desse amor que ele mostrava. Para reflexão, exatamente. Então, deixar claro que realmente não existe nenhum determinismo, né? Jesus já tinha falado, ele vai trair, mas ao mesmo tempo, depois ele ainda tenta fazer com que Judas desista da situação, né? Então, é o que a gente estava falando. Existe o livre-arbítrio, existe a advertência e existe o livre-arbítrio, né? Tudo depende da tua decisão, tudo depende da tua postura, né? Do seu sentimento, da sua... Bom, podemos seguir mais um pouquinho? Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe cada um deles: porventura sou eu, Senhor? Então, primeiro o entristecendo-se, né? A hora que Jesus fala, não, um de vocês vai me trair. Aí é como se jogasse um balde de água fria, né, em cada um deles, como pensa assim, meu Deus do céu, será que eu posso fazer alguma coisa que possa prejudicar o mestre, né? Talvez se entristecendo no sentido de que, meu Deus do céu, deixa eu pensar aqui, será que eu posso fazer alguma coisa? Como que eu estou trabalhando aqui? Será que eu posso, né? Porventura sou eu? Pergunta ali, né? É a pergunta, né? Então, entristecendo-se é no sentido de
de trazer uma reflexão sobre o que a gente está trabalhando dentro de mim, né, dentro de cada um, e como que isso vai se desenvolver, né? Será que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa, né? Será que pode acontecer alguma coisa extraordinária que me leve a isso? Meu Deus do céu, como assim, né? Então, vamos ver aqui, ó. O entristecendo é um momento de reflexão, de avaliação, né, da vida, das posturas, das decisões, né? E o papel das tristezas pode trazer para a gente o arrependimento, né? Porque se a tristeza é um momento de reflexão, você pode se arrepender do que você estava programando, né? Ou seja, a tristeza pode ser uma referência de amadurecimento do espírito, né? Adequar a sua vida, adequar o seu parecer, o seu sentimento, a sua postura, em função do que você conseguiu refletir. Ou seja, a tristeza, a reflexão, ela pode levar a uma renovação, ela pode levar, inclusive, a um progresso, né? É um progresso. Tudo bem? E aí tem um texto do Emmanuel que fala sobre a tristeza. E ele comenta Paulo, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. E tem gente que pode ficar triste porque não conseguiu efetuar uma determinada maldade, né? Fiquei triste porque eu não consegui assaltar fulano, sei lá, não consegui, né? Não consegui me vingar de fulano, então eu tô triste. Então, essa tristeza do mundo gera a morte espiritual, né? Vamos ver, ó. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte. Quando ele fala morte, morte espiritual, né, gente? Como símbolo de estagnação, de desvio dos sentimentos, que esse é o sentido da morte espiritual, né? Estagnação espiritual, desvio do sentimento. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Aquela coisa que o cara fica se lamentando, fica chorando e não sai daquilo, né? Muita gente. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados da queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Desculpa. Muito poucos contemplam a si mesmo, a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforços para as novas edificações do destino. Quer dizer, não adianta ficar se lastimando. Tem gente que se lastima por essas coisas, né? Falta de dinheiro, pela impossibilidade de praticar o mal, né? Incapazes do prazer de servir sem aguilhões, né? A gente quer servir ao próximo, mas muitas vezes tem muitas dificuldades, né? Muitas complicações, né? Então, essa é a tristeza do mundo. Mas a tristeza por você considerar que você falhou, mas renovar a sua vida, aí já é diferente, né? Eu falhei, eu reconheço que eu falhei,
eu estou entristecida por conta disso. Mas Jesus há de me fortalecer e eu vou prosseguir, né? Fala, Jussarinha. É o refletir sem estagnar, né? É o refletir para poder ir à frente, para aprender. E não ficar se lamentando, como tem o muro das lamentações, como você citou, de a gente ficar paralisado só naquilo, remoendo e não agindo. Nós somos, a gente tem que viver a questão da ação, sempre agir, sempre ter, tudo que a gente vivencia, a gente tem que parar, por isso aquela, né, de noite, de refletir, como o Santo Agostinho fala, para a gente ver o que a gente tem que modificar, porque a gente tem muita coisa para modificar. Então a gente vai refletindo, vai aprendendo, vai vendo na cabecinha, analisando dentro do coração também, e não parando, tem que seguir. Ação sempre. É isso aí, minha flor, muito lindo. E tem outro texto do Emmanuel, gente, que ele comenta exatamente esse versículo aí, ó. Porventura sou eu, Senhor, né? Tá no Palavras de Vida Eterna. E o título é Perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós analisamos o gesto de Judas e incriminámo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Na verdade, ele estava iludido, né? Tem o texto até que está mais para frente aí, que é a ilusão do discípulo, né? Muito lindo, inclusive, o texto. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, e nós, né? Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então, é que a gente, todas as vezes que a gente faz todas essas coisas que Emmanuel coloca aqui, né? Vaidade, orgulho, exigências do prazer egoísta, a tirania, todas essas coisas que ele coloca aí, né? A crueldade confessa, a caça da fortuna material, ignorando, né? Às vezes, mesmo prejudicando algumas pessoas, né? Enfim, todos esses momentos a gente tá negando. A gente está negando o que a gente conhece do Cristo, né? Ou seja, ele foi, olha que coisa, né? Ele foi crucificado para mostrar para a gente, não é para tirar os nossos pecados, né? A gente tem que entender isso, né? Para mostrar para a gente o caminho,
né, para mostrar para a gente o caminho. Olha, o caminho é esse, o caminho é da renúncia, o caminho da entrega a Deus, é da confiança em Deus, da fé em Deus, né? E cada vez que a gente vai contra todos esses caminhos que Emmanuel cita aí, é como se dissesse assim, olha, ele foi à toa, eu estou deixando ele ir de novo porque eu não aprendi. Então, ele precisa ir de novo porque eu não aprendi, né? Então, eu estou crucificando de novo Jesus. Eu estou entregando Jesus à crucificação, né? Ou seja, ele ainda tem que sofrer, ele ainda tem que trabalhar muito comigo, porque eu ainda estou nessa rebeldia destruidora, eu ainda estou nesse egoísmo, eu ainda estou atrás de dinheiro e não me importa quem fica sem, enfim, essa que é a posição, né? Porventura existirá alguém mais ingrato para comigo, para contigo, do que eu, Senhor, fazendo todas essas coisas? Essa que é a pergunta do Emmanuel. Comentários? Está com o microfone desligado, Jussara. Falou aí, mas não Esse escutei. lugar matou a gente, nós ficamos assim, parados, mobilizados pelo choque da realidade. Oi, minha Aline, já vai embora? Então tá. Gente, e aí, olha, em resposta, disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, este me entregará. Quem é essa coisa linda que apareceu aí? Então vamos, gente. Ó, em resposta disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, este me entregará. O que quer dizer isso? A gente comentou que a gente comentou que a gente comentou que a refeição era um momento de muita importância para eles. A refeição era um momento onde só existiam pessoas ali que eles confiavam muito, né? Que eram ou membros da família, ou pessoas que eles tinham muito afeto, muita confiança, que eles amavam, né? E aí ele fala: o que mergulhou a mão na tigela comigo. O que mergulhou a mão na tigela comigo significa que era uma pessoa com a qual eu confiava muito. Era uma pessoa que eu amava muito, porque eu permiti que ela fizesse parte da minha mesa, né? Então, olha como é doloroso isso, porque você ser traído, você né, receber alguma coisa complicada de uma pessoa que você nem conhece, é doloroso, mas tem um determinado valor. Mas se a mesma situação for de uma pessoa que você tem em grande estima, a dor é muito maior. A dor é muito maior, muito maior. Fala, Glorinha. É que ele passa até a questão de intimidade, né? Não sei se vocês sentiram isso, né? Aquele amigo mais íntimo, a intimidade que eu senti. Obrigada. Exatamente. Ele só compartilhavam a mesa as pessoas que tinham realmente muita intimidade. Ou seja, eram pessoas que ele amava muito, né? E ele fala, né, que ele queria compartilhar aquela ceia com todos, né? Então aí, o que a gente pode pensar disso, né? Pode pensar que a gente está sempre sujeito, vamos dizer assim, a, a receber uma atitude não muito carinhosa, vamos dizer assim, de todas as pessoas que são à nossa volta. Mas a gente tem que lembrar também que nós também metemos a mão nas tigelas dos outros. Ou seja, nós também somos pessoas que somos consideradas íntimas, né? Amigos queridos
de muitas pessoas, não é? Então, aqui vem a advertência da tua postura com relação também às outras pessoas. Saber que nós também podemos interferir de alguma forma na vida de outras pessoas, às vezes até inconscientemente, né? Às vezes até inconscientemente, mas às vezes a gente pode estar fazendo algumas coisas também, né? Então, no sentido de que se você também, se você passa por essa situação, você vê uma pessoa que comete algum equívoco, né, que faz alguma coisa complicada, na verdade, você também tem que ter uma certa compreensão, compaixão com aquela pessoa, né? Porque você também pode estar sujeito, vamos dizer assim, a uma atitude da mesma espécie, né? Vamos ver o que tem aqui a respeito. Bom, o que mete comigo a mão no prato é uma expressão idiomática e que traz outra profecia. Está lá no Salmo 41, no item 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Que comia do meu pão significa, tá? O pão estava no mesmo prato, ele meteu a mão num prato junto, não é isso? E o que levantou contra mim o seu calcanhar? Também é uma outra expressão idiomática que a gente até já comentou aqui. Se você está de pé e você vai fazer alguma coisa, vai se mover de alguma forma, pensa você de pé, põe o pé no chão aí. Se você vai se mover, a primeira coisa que sai do chão é o calcanhar. É o calcanhar, né? Então, levantou contra mim o calcanhar, quer dizer, ele teve uma atitude, tomou uma atitude qualquer que foi contra mim, levantou contra mim o seu calcanhar. Levantar o calcanhar é tomar uma atitude. Começar uma caminhada, ou seja, tomar uma atitude. E levantou contra mim o calcanhar, ou seja, tomou uma atitude contra mim. Estava lá no Salmo 41, olha, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, foram muitas profecias que acabaram sendo cumpridas durante a vinda de Jesus para cá, né? Então, qual é o alerta, né? Preparar-nos para que as decepções podem aparecer e a gente precisa saber perdoar. A gente precisa saber perdoar, né? Nas relações humanas, o amargo, o doloroso, a dificuldade, sempre pode vir. E a gente tem que estar preparado. E lembrando, né, que sempre estaremos compartilhando os pratos. Isso faz parte da nossa jornada, do nosso processo de amadurecimento. A gente tanto influencia as pessoas como as pessoas nos influenciam, não é? Então, que nos dediquemos a construir o verdadeiro amor que nos leva a servir, porque é esse tipo de amor que irá nos sustentar, balsamizar as nossas chagas do coração nesses momentos de dias mais amargos. Fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que a gente está aqui aprendendo. De jeito nenhum que é fácil, né? E aí, no Livro dos Espíritos, tem alguma coisa sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Acho que duas questões, peraí, acho que são duas questões do Livro dos Espíritos. Ó, 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Lógico, né? São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Como nós fomos há um tempo atrás, né? Lembrai-vos de que todos os que hão feito mais bem do que vós,
que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Quer dizer, se aconteceu com Jesus, por que não pode acontecer com a gente? Quem somos nós, né? Seguindo. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Tudo bem, pessoal? Livro dos Espíritos às vezes é difícil da gente, né, ingerir, assimilar, mas é um alerta, né? Então, que a gente tem que aprender a perdoar, né? Aprender a perdoar, entender que provavelmente nós fizemos as mesmas coisas no passado, né? Que muito do nosso passado está ali refletido naquilo que você recebe naquele momento, né? Então, e pode ser, como está aqui, ó, a ingratidão pode ser uma prova que você pode estar passando aí, né? Para a sua perseverança na prática do bem, ou seja, na sua condição, na sua possibilidade, na sua capacidade de perdoar, né? E isso vai ser levado em conta, lógico, na sua história espiritual, né? E quanto maior for a ingratidão que você recebe, maior será a punição, é lógico, de quem assim o praticou, né? Tudo bem? Aí tem outra pergunta, né? Na sequência. As decepções oriundas da ingratidão não são de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Quer dizer, já que eu posso sofrer uma ingratidão, não é melhor eu não vou ter amizade com ninguém, não quero gostar de ninguém, quero me fechar aqui, assim, ninguém vai me decepcionar, não é isso? Isso é um erro, né? Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. É tão gostoso a gente ter amizade, é tão gostoso a gente sentir o carinho das pessoas, né? E de dar esse carinho, né? De abraçar a pessoa, né? De oferecer alguma coisa. Por que a gente vai abrir mão dessas coisas, né? Mas Kardec não ficou feliz com essas duas perguntas. Ele continua, olha. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ele insiste, na verdade, ele pergunta a mesma coisa que estava aqui atrás, né? Ele insiste na pergunta, né? Talvez ele tenha pensado assim, não, os homens não vão ficar contentes com isso aqui, deixa eu insistir nessa questão aqui, porque é um negócio importante, né? Então, vamos lá. Então ele não seria mais feliz se ele fosse insensível, né? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim, sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhas merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Quer dizer, na verdade, se você perdeu um amigo, é porque, na verdade, você não tinha esse amigo, né? Na verdade, você não
era teu amigo, né? Se for verdadeiro amigo, provavelmente não teria feito alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Felizes aí com o livro? E tem um texto do Emmanuel, ele comenta esse versículo, ó. Ele comenta. E ele respondendo diz: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então, o título é Nos Mesmos Pratos. Olha que interessante, a gente, que Emmanuel fala. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Quer dizer, até o fato dele falar isso, né? A gente tem que analisar e tem que refletir sobre isso, né? Então, vamos lá. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo, ó, a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. Isso é importante a gente pensar em, ó, traísse a si mesmo, né? Então, a ingratidão não é planta de campo contrário, ou seja, quando você é ingrato com alguém, quem tá levando a pior parte, vamos dizer assim, é você mesmo, né? É você mesmo, não é a pessoa. A pessoa, no fundo, está se livrando de você. Vamos lá. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, porque já é um espírito redimido, né? A gente não pode ficar com pensamentos complicados em relação a Judas, né? Convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Infelizmente, né? Vamos lá. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Isso é interessante, né? Porque os opositores declarados, a gente até espera, né? Determinadas ações, né? Mas das pessoas que são mais próximas, como que a gente vai esperar, né? Mas que sejamos preparados e que nos disciplinemos a questão do perdão, né? Que a gente trabalhe dentro de nós essa coisa tão importante. Difícil, não é fácil, não. Muito difícil, mas é uma coisa para a gente estar sempre trabalhando, né? Tá sempre trabalhando. Comentários, gente? Sem comentários. Você estava falando desse texto que você acabou de ler? Prazer, meu nome é Isa. A Jussara já me conhece, mas você não me conhecia.
eu vim conversando com a minha irmã sobre uma situação que é isso aí. Eu tenho uma sobrinha que tem borderline, e o pai dela, ela é separada, minha irmã é separada do pai da menina, e o pai da menina, ele só decepciona a garota. Dá tristeza. A gente veio comentando sobre uma situação que ele provocou com a filha esse final de semana, e foi de uma tristeza tão grande para a menina, muito triste. Ela vai com o coração aberto para ficar perto do pai, que ela adora aquele pai, mas o pai está sempre decepcionando. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? O carinho que você precisa de determinadas pessoas que estão próximas de você, mas aquela pessoa não tem ainda o preparo para lidar, né? Então, às vezes, essas decepções que fala, né, a traição, o próprio espírito que não está preparado ainda para receber determinados afetos, não é? Ele não tem esse preparo. Então é muito triste, né? E a gente estava falando que a minha irmã estava assim, Isa, eu fico com pena porque ele vai ter que trabalhar muito isso e ele vai levar um karma, né? Como a gente fala, um peso muito grande dessa relação que ele não pôde estreitar com a filha. Mas eu tenho medo que a minha filha também acabe fazendo também essa dívida com o pai, porque ele está sempre jogando ela para longe dele, para longe dele. Daqui a pouquinho ela cansa de trabalhar para ficar ao lado, porque ele está sempre fazendo isso, sempre traindo, sempre desrespeitando os sentimentos dela. É muito triste isso. E bem falou aqui, eu falei, caramba, eu que estava conversando com a minha irmã. Então, Isa, realmente é muito triste, né? Mas essa menina precisa do apoio, né? Precisa do apoio da Claro, ela família. tem. É, E ela está passando por uma prova, como a gente viu aí atrás, né? isso. Ela está passando por uma prova que não é fácil, que Não. não é fácil para ela, né? Não é fácil para os familiares também, né? Mas você sabendo disso tudo aqui, você É, pode dar um apoio grande e, de alguma forma, se a gente pode falar alguma coisa, né? Eu não conheço exatamente a situação, não posso falar grandes coisas, né? Mas, de alguma forma, tentar evitar, né, a repetição de certas coisas, né? é Só difícil. isso. Mas como a minha irmã também né? Minha irmã também estuda, né? Ela também é espírita. Então, a gente estava falando sobre isso. Como é que a gente vai poder? Então, a gente sempre orienta a Carol falando sobre isso, que o problema está nele. É. Você desligou seu microfone. A gente sempre fala, faça a sua parte. Isso. Faça a sua parte. Não desanime. Não fique se humilhando nem rastejando, mas quando ele te chamar para ficar próxima dele, vá, fique perto, dê atenção, faça o que você tem que fazer. Ele um dia talvez aprenda, talvez não, mas você fez a sua parte. Isso. Você está com Ele o vai coração aprender. tranquilo, Um né? dia ele vai aprender. Isso que a gente estava falando ontem para ela. Um dia ele aprende. Daqui a pouquinho ele aprende. Deixa ele ficar mais velhinho. Quanto mais velho você vai ficando, a vida vai chegando ao finalzinho, você começa a fazer aquele retrospecto, né? Vai vendo quem ficou ao seu lado, quem sumiu, por que está, por que ficou, por que sumiu. A vida vai fazendo isso. Isso que a gente estava falando para ela, mas a gente fica muito triste, porque ela sofre tanto, ela fica decepcionada com aquele pai. E tudo, assim, em função do borderline, da doença, né, que ela tem, nem doença, desse distúrbio, está muito linkado a essa relação com o pai dela, que é uma relação muito conflituosa. É o que a gente quer falando, é o que você tem para hoje. Então, vamos. É o que você tem para hoje. É o que tem para hoje, então não tem jeito, né? Mas foi muito legal, muito interessante o que foi colocado aqui, vem muito a calhar.
Obrigada. Bom, querida, eu que agradeço, né? Eu que agradeço. Gente, eu acho que nós vamos parar por aqui, porque, olha, são 19h25, É. tem uma outra live também às 7h30, mas isso eu posso até chegar atrasado, não é o problema. Mas se a gente começar agora, seria um outro versículo, É. e aí a gente não vai dar tempo suficiente para comentar direitinho. Então, a É. gente fica com esse aqui para o próximo. No próximo, a gente começa desse 24 aqui. Tudo bem? É, tá, é em cima de uma transparência que você colocou, Como assim? é dentro do WhatsApp, né, não? Dentro do WhatsApp tem um texto em PDF grande, com Não, o várias texto, transparências. o texto em PDF, o texto que está lá no grupo é sobre o estudo do. É, peraí, deixa eu voltar aqui para um pouquinho só. Eu estou entrando hoje e não sei direito. Só Não, estou ainda na dinâmica. tudo bem, sem problemas. A gente viu que a gente vai estudar esses capítulos. E no Tá, capítulo 13 tem essas perícopes. tá, O Sermão do Cenáculo, na verdade, começa no Novo Testamento, no Novo Mandamento, aqui no versículo 31. tá, Jesus lava os pés dos discípulos, nós já estudamos há um tempo atrás. Então, eu tá, coloquei lá no grupo o estudo que a gente fez. Então, tá ótimo. são os slides do estudo que a gente fez a respeito Tá, disso daqui. E a gente está vendo a última já sei. ceia, sabendo que, na verdade, o sermão começa no versículo 31. A gente está no versículo 24 até hoje. Tá, Tudo tranquilo. bem? Tá, Então, tranquilo. tudo bem. Então, pessoal, eu agradeço aí a colaboração de todos, né? E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta e prossegue aí o nosso estudo, tá certo? Então, encerramos aqui por hoje.